Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do projeto 3x4. 3x4 é o retrato do turismo e da hotelaria na pandemia do Covid-19. O meu nome é Sofia Almeida, sou docente na Universidade Europeia e investigadora no SEC Territour, Universidade de Lisboa. O profissional do turismo a quem hoje vou fazer perguntas é o professor José Manuel Simões. O professor Simões é professor catedrático e é também presidente do IGOT, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de Lisboa. Desde 2010 que assume a coordenação científica do doutoramento em turismo do IGOT. É fundador do Territour, Unidade de Turismo, Cultura e Estudos Territoriais do Centro de Estudos Geográficos IGOT, e esteve mais de 13 anos a desempenhar funções de coordenação científica. É ainda membro da Comissão Executiva da International Urban Planning and Environment Association, autor de numerosos artigos e dirigente de diversos projetos de pesquisa e consultoria em desenvolvimento regional, local e planeamento estratégico. Professor Simões, bom dia e obrigada pela sua presença. Bom dia. A primeira pergunta que lhe faço é, enquanto gestor académico, acredita que esta pandemia trará impactos para os cursos de turismo? Se sim, quais? Muito obrigado. Naturalmente, também uma palavra de agradecimento e felicitação à minha estimada colega e amiga Sofia Almeida por esta iniciativa. Relativamente à primeira questão que me é colocada, diria assim, primeiro, o futuro é sempre qualquer coisa muito incerta. Eu sou um planeador do território e um dos problemas que nós no dia-a-dia lidamos sempre é com a programação, os cenários de futuro. Portanto, há sempre uma certa incerteza. No caso do turismo e nos impactos do curso de turismo, nós estamos com cerca de um ano de pandemia em Portugal e no mundo, não é? E eu diria que até agora não houve, em termos de impacto nos cursos, do ponto de vista da sua atratividade, da sua adesão, das suas procuras, não houve reflexos significativos. De resto, nós preenchemos e agora nesta fase voltamos a ter procuras muito assinaláveis relativamente até a alguns anos anteriores. A principal questão está que nós necessariamente mudámos a forma de ensinar, não é? Tivemos e estamos em situação de aulas online e naturalmente as aulas online, por melhor que funcione a tecnologia, por melhor que todos nós consideremos e façamos um esforço no sentido de lecionar, discutir os tópicos, discutir os problemas, envolver a turma, não é a mesma coisa. O ensino, a sua essência é o contacto, com os estudantes, com os professores, é a troca de ideias espontânea e, portanto, isso dificilmente se consegue nas aulas online. E, naturalmente, começa a haver um certo cansaço. Embora é inevitável, quer dizer, mais importante neste momento é que todos nós nos consigamos defender daquilo que é o enorme potencial de risco associado à pandemia. Portanto, nós não temos alternativa, vamos ter que continuar. Eu próprio, como a Sofia disse, sou presidente do IGOT, portanto tenho responsabilidades acrescidas. No IGOT, de resto, nós criámos situações de grande segurança sanitária. Fizemos um grande esforço em termos de criar essas condições e durante o período que tivemos, as semanas que ainda tivemos de aulas presenciais, todos sentiram isso. Neste momento estamos em casa, mas com condições, logo que seja possível, de retomar. Mas repare, pode haver alguns problemas aqui associados de facto ao funcionamento dos cursos em turismo, porque nós temos um conjunto de estudantes internacionais que e não apenas os internacionais, também temos estudantes que não vivem no continente, vivem nas regiões autónomas e, portanto, se foram habituando de certo modo, comodamente, a estar nos seus locais de residência e quando retomamos pode haver alguma inércia e algumas dificuldades também de voltar às aulas presenciais. Mas faremos todo um esforço para que isso aconteça.
Em termos de investigação, de que forma é que esta crise pandémica vai modelar as relações do investigador com o estudo do turismo e da geografia? Naturalmente, aí sim penso que vai haver algumas alterações. E esta própria iniciativa que a Sofia está a ter aqui é, é a prova disso, porque na realidade um dos temas, um dos temas, uma das preocupações centrais que estão em cima da mesa neste momento é o turismo na pós-pandemia. Portanto, eu diria assim, claro que os temas clássicos, os temas dos últimos anos, os clássicos e não só, aqueles que emergiram nos últimos anos, de estudo e de investigação em turismo, mantêm-se. A diferença está em que nós, neste momento, estamos preocupados com o cenário pós-pandemia. Naturalmente que, no caso do IGOT e no caso até do doutoramento e do mestrado que também temos na área do turismo, pela sua vocação, o IGOT é uma escola muito preocupada, muito focada nas questões da geografia, nas questões do território, nas questões da sustentabilidade. O curso de doutoramento em turismo, ele próprio, é também uma parceria com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, onde também há algumas preocupações relativamente a estas questões, às questões dos destinos, às questões da inovação em turismo. Portanto, eu diria assim, os temas são os mesmos, são recorrentes. A forma como nós vamos olhar para eles provavelmente vai ser diferente. E vai haver impactos, certamente, fortes impactos no território em função da pandemia, porque, vamos lá ver, o turismo, como nós sabemos, sendo a atividade, uma das atividades, ou a atividade, eu diria mesmo a atividade, com maior força em termos de crescimento, ou era, antes da pandemia, com maior força em termos de crescimento e maior representação na economia mundial. Não é? Os seus cerca de 10%, e depois todo o impacto tinha no emprego, todo o impacto tinha nas exportações, todo o impacto tinha nos serviços, não é? E no nosso país também tem um peso equivalente. Portanto, mas tem também, e para um geógrafo como eu e urbanista como eu, tem grandes impactos no território, não é? E, naturalmente, numa altura em que cerca de 80%, se não mais, em alguns setores da atividade do turismo está expectante, portanto, há de facto grandes restrições, onde certamente, muitas empresas da área do turismo vão ter problemas de sobrevivência, já estão a ter, algumas até já fecharam, outras vão fechar a seguir à pandemia e a seguir às questões relacionadas com a moratória, que basicamente estão muito vocacionadas para as pequenas e médias, para as pequenas e microempresas. No turismo, muitas vezes nós falamos quando estamos sobretudo a falar de hotelaria e dos empreendimentos, estamos a falar de médias e grandes empresas, onde não se aplica em termos de apoio exatamente da mesma forma. Portanto, naturalmente nós vamos ter que olhar em termos de investigação para os destinos turísticos de outra forma. Provavelmente alguns vão ter alguma dificuldade em entrar num ritmo normal. Embora eu sempre tenho uma opinião sempre positiva. E uma opinião positiva, esperançosa, baseada naquilo que é o passado. Se nós olharmos para todos os grandes acontecimentos que perturbaram o mundo, a estabilidade no mundo, a economia do mundo dos últimos anos, não é? Estamos a falar da Guerra do Golfo, estamos a falar do 11 de setembro, estamos a falar das crises económicas, etc., etc., nós verificámos que cerca de um ano e meio depois, o turismo voltou a entrar no seu ritmo normal de crescimento. Portanto, a seguir a estas grandes crises, voltou a entrar no seu ritmo normal de crescimento. Eu tenho dúvidas que isso possa acontecer neste momento com a pandemia. Acho que vai levar mais tempo a recuperar. Provavelmente, dentro de 3 anos, podemos ter a esperança que tudo entrou num ritmo normal de crescimento, mas também alguma coisa mudou em termos do psíquico das pessoas ou dos potenciais turistas, não é? Porque nós verificamos que alguns destinos massificados não estão a ter a adesão
mental prevista que podem vir a ter no futuro, estão a procurar outros locais. Portugal, até um país em que o turismo estava muito concentrado na faixa litoral e no Algarve e na Madeira, pode beneficiar disso, porque tem de facto encantos, recursos patrimoniais muito interessantes no interior. E nós vimos neste último verão, e mesmo iríamos ver certamente no Natal, na época de Natal, fim de ano, a procura que o interior estava a ter. O problema está que também não há oferta suficiente para acolher tanto potencial de procura. Mas eu acredito que alguma coisa vai mudar também. Desigualmente, na procura em termos de destinos, alguma coisa vai mudar. E se alguma coisa vai mudar, também a investigação vai começar a procurar outros aspectos, outros locais, outros temas, não é? Que vão emergir neste pós-pandemia. Muito obrigada. Terceira e última pergunta. A sustentabilidade continua a ser uma das palavras mais ouvidas e escritas, quer pelos profissionais do turismo, quer pelos académicos. Quais serão os impactos da Covid-19, quer no ambiente, quer no território? A sustentabilidade é, desde há vários anos, um tema também central e de grande preocupação. Não tem a ver só com o turismo, tem a ver com o planeta. Nós não temos um planeta B, não é? Só temos este, não é? E ao ritmo a que estávamos a consumir recursos, nós percebíamos que alguma coisa tinha que ser feita e, designadamente, a academia e sobretudo dentro da academia, aqueles que se interessavam mais por estes temas, mas também as associações ecologistas, ambientalistas e a opinião pública de muitos protagonistas, até a jovem sueca. De facto, nós percebemos que tínhamos que encarar a sustentabilidade de uma forma mais coerente e de uma forma mais concreta. Não é? Quando começou a pandemia, logo nos primeiros meses, nós percebemos que alguma coisa estava a mudar, não é? Desde logo porque uma boa parte tem a ver com o consumo de combustíveis fósseis e tendo-se reduzido de forma drástica a mobilidade, quer em termos da aviação, quer em termos dentro das cidades, da mobilidade dos automóveis, quer também dos cruzeiros. Tudo isso teve logo impactos muito claros naquilo que era a produção de CO2 no mundo e, portanto, logo aí o ambiente começou a recuperar, não é? Começou a recuperar precisamente uma boa parte tem a ver com a redução de tudo aquilo que tinha a ver com atividades de viagem, negócio e turismo, naturalmente. Por outro lado, infelizmente, o facto de estarmos fechados em casa e o facto de estarmos durante muito tempo a consumir designadamente máscaras descartáveis e estarmos confinados, em alguns casos, eu estou convencido disso, vou acompanhando aqui no meu prédio, na vizinhança, vou vendo de facto o ritual do cotidiano das pessoas, percebo que talvez não estejamos a ter os mesmos cuidados em termos de seleção dos resíduos. Portanto, se por um lado o ambiente no mundo está a recuperar, por outro lado, de facto, nós temos que retomar de novo o grande objetivo, que é de reciclar, de ter cuidado com os nossos comportamentos que podem ter danos para o ambiente. Eu acredito que, apesar de tudo, este também, e nesse aspecto parece-me positivo, o facto de estarmos em casa dá-nos mais tempo para pensar. E, provavelmente, dá-nos mais tempo para pensar até nas causas da própria pandemia. O professor Filipe Duarte Santos, que é um especialista, um dos grandes especialistas que nós temos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nas questões de alterações climáticas, acompanhado por outros investigadores no mundo, até
da OMS e não só, também já chamou a atenção que os nossos comportamentos em termos de degradação daquilo que são os recursos patrimoniais, designadamente a floresta e não só, alterou alguns hábitos até dos próprios animais que estavam protegidos nessas florestas, não é? E alguns deles aproximaram-se mais da cidade, das aldeias, das vilas, ou seja, do contacto com os humanos. E foi certamente, também percebe-se que foi certamente nesse contacto que surgiu, que se começou a difundir este vírus da pandemia. Tudo leva a crer que foi assim. Portanto, também por aí, por essa preocupação com restaurar aquilo que são as grandes determinantes do ambiente, do equilíbrio ambiental, o papel da floresta, o papel do mundo rural, não é? Embora o mundo rural, como nós sabemos, e Portugal é um bom exemplo, o mundo rural, ele só subsiste enquanto lá existirem pessoas, não é? Enquanto houver pessoas para cuidar do mundo rural, é que nós temos um mundo rural. Se elas abandonarem, se elas emigrarem, se os jovens não se sentirem atraídos pelas funções, pelo trabalho agrícola, se não tiverem incentivos para isso, se não houver condições nos locais onde vivem para serviços de proximidade, não é? Na sua freguesia, na sua cidade, na sua vila, para que considerem que possam usufruir das mesmas facilidades que se tem na cidade, de facto o mundo rural também ele próprio vai ter problemas de subsistência, como nós sabemos. Portanto, eu diria que a sustentabilidade é um dos problemas, um dos desafios maiores do presente e do futuro. E, naturalmente, também com uma preocupação que tem que estar em todos os profissionais, em todos os académicos relacionados com o turismo, porque a sua relação é clara. A sua relação, este binómio turismo-sustentabilidade é fundamental. Naturalmente, também por isso vai existir um conjunto de produtos turísticos, não é? De nicho, menos massificados, que vão continuar a desenvolver-se. Já havia indicações nesse sentido, não é? Nós já tínhamos, de facto, mesmo em Portugal, nós sabemos a procura que havia por contacto com a natureza, por passeios na natureza, por atividades ao ar livre, e tudo isso vai continuar a desenvolver-se e isso também certamente vai mudar um pouco aquilo que é a matriz tradicional do turismo. Mas é natural que seja assim, porque se nós olharmos para a história do turismo, o turismo nós temos no século XXI, não é o mesmo que tínhamos no século XIX, ou mesmo que tínhamos no princípio do século XX, ou que tínhamos há 50 anos. É a história a decorrer. Professor Simões, muito obrigada pela sua presença e excelente apresentação. Agradeço ainda a atenção dos que estiveram a assistir e desejo a todos um bom dia. Obrigada. Foi um gosto e o meu agradecimento de novo. Parabéns pela iniciativa e cuidem-se, porque neste momento isso é fundamental. Muito obrigado.